Capítulo 18. Pão de boa qualidade. Vamos começar. O povo judeu desprezava os conquistadores romanos mais do que as outras nações conquistadas. Havia sempre uma revolta se formando em algum lugar em Israel. Em nenhum lugar, o sentimento anti-romano era mais explosivo do que na Galiléia. A atmosfera de mal-estar político tinha um efeito negativo no comércio. As mercadorias não chegavam a Israel da mesma forma generosa com que chegavam às outras partes do império. Impostos altos e resistência comercial eram garantia de que a comida sempre seria escassa. Os preços eram altos. Os ricos, como sempre, tinham tudo aquilo que precisavam. Os pobres, sempre os primeiros a sofrer com tais condições, quase morriam de fome. Almoço de poder. Marcos capítulo 6, versículo 34 ao 36. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Por causa dos clamores das multidões, Jesus e suas equipes apostólicas, que haviam acabado de retornar de viagens pela Galiléia, pregando a mensagem, não conseguiram ter tempo a sós para compartilhar suas experiências. Jesus sugeriu uma fuga para a região montanhosa e deserta ao norte do mar da Galiléia. Quando eles subirem um barco de pesca para escapar para o outro lado do lago, alguém os viu. A notícia de que estavam partindo e para onde iam se espalhou rapidamente. Assim que chegaram do outro lado, onde o rio Jordão deságua ao norte do mar da Galiléia, uma multidão estava à espera deles na praia. Mesmo tendo interrompido seu plano de passar um tempo a sós com seus discípulos, a compaixão de Jesus pelas multidões levou-o a adiar temporariamente os planos de retiro para cumprir seus dois principais ministérios de assistências às pessoas: ensinar e curar. O piquenique milagroso. Cada um dos que contam a história do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, dá detalhes não percebidos pelos outros. Os quatro contam que a multidão era de 5.000 homens. Muitos talvez estivessem armados, pensando que Jesus fosse o novo Moisés, que comandaria uma guerra de libertação da opressão romana. O tamanho real da multidão é estimado entre 10.000 e 15.000, dependendo de quantas mulheres e crianças estavam presentes. À medida que o dia passava e a multidão permanecia ali, seus discípulos sugeriam a Jesus que os enviassem aos povoados vizinhos para comprar comida. Ele se virou para Filipe, que era da região, e perguntou onde poderiam comprar comida para alimentar a multidão. Jesus sabia o que iria fazer. Sua pergunta tinha por objetivo revelar a Filipe e aos outros a força da fé que eles tinham. Duas respostas são observadas. 1. A resposta da desesperança baseada em cálculos matemáticos. Filipe diz: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. João, capítulo 6, versículo 7, Marcos, capítulo 6, verso 37. 2. A resposta da desesperança baseada em uma avaliação dos recursos disponíveis. André diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, pães rústicos dos pobres,
3 pães constituíam a refeição de um adulto, e 2 peixinhos, secos ou em conserva, para ajudar o pão de cevada a descer. Mas o que é isto para tanta gente? João capítulo 6, do versículo 8 ao 9. O menino provavelmente vinha dos arredores de Betsaida e estava levando jantar para o seu pai ou seus irmãos que cuidavam de rebanhos nas colinas. Jesus pegou os pães nas mãos e deu graças como se estivesse sentado à cabeceira da mesa durante um jantar de família. Em seguida, partiu os pães e os peixes. Lucas, capítulo 9, versículo 16. E passou os pedaços, para que os 12 distribuíssem às pessoas sentadas na grama macia. Todos na multidão, de todos os níveis econômicos, ficaram satisfeitos. A palavra no original não significa uma refeição simbólica, mas um banquete farto. Mateus capítulo 14, verso 20, Marcos capítulo 6, versículo 42, Lucas capítulo 9, verso 17 e João capítulo 6, versículo 12. Para evitar o desperdício das dádivas de Deus e enfatizar o valor precioso da comida, depois que todos se fartaram de comer, os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. O que outros dizem? Santo Agostinho. Sem dúvida, governar o universo é um milagre maior do que saciar a fome de 5.000 homens com 5 pães. E contudo, ninguém se espanta com um milagre maior, mas todos se espantam com um milagre menor, porque é raro. Quem ainda hoje alimenta o universo senão aquele que criou os milharais com alguns pães? O movimento monarquista. João capítulo 6, verso 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Forças poderosas que agiam na sociedade judaica no século I moldaram a resposta das pessoas à refeição sobrenatural. Muitos lutavam contra o problema persistente da pobreza e da fome. Os judeus odiavam a ocupação de Israel pelos romanos. Os mestres judeus faziam o povo se lembrar das profecias messiânicas. Além disso, houve uma confusão geral sobre o milagre do qual eles haviam acabado de participar. Saciar a fome de 5.000 homens mostrava a capacidade fenomenal de Jesus de suprir as necessidades humanas. E talvez, pensaram eles, isso também significasse que ele poderia arrancá-los daquela condição que beirava a fome e a pobreza absoluta. Jesus queria que o milagre dos pães e peixes fizesse 4 coisas. 1. Alimentasse mais de 5.000 famintos. 2. Fosse um sinal para as pessoas à espera do Messias de que ele era o Messias. 3. Abrisse o caminho para ele se apresentar como o pão da vida. 4. Mostrasse que o reino de Deus havia chegado. O caso do rei relutante. João, capítulo 6, versículo 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Para o jovem Messias, esse movimento monarquista não era um elogio nem uma vantagem. Era uma reprise de verão, de uma velha tentação. A perspectiva tentadora de tornar-se rei do mundo de um modo diferente daquele traçado no plano do Pai, que incluía a cruz. Toda vez que essas tentações vinham, Jesus sabia o que fazer. Ele subia a um monte para orar. Marcos, capítulo 6, verso 46. O que outros dizem? Robert E. Coleman. Se Jesus tão somente tivesse se acomodado aos seus desejos naturais, as multidões teriam ficado aos seus pés e a cruz poderia ter sido evitada. Ele teria subido ao trono do mundo. Não foi essa a tentação pela qual passou no deserto? O fato de ele ter visto a sugestão como uma estratagema satânico
propõe um problema confuso para aqueles ativistas que veem sua missão no sentido de uma reforma social e política. O que anda sobre as águas. Mexendo-se rapidamente para impedir que eles caíssem na armadilha da política realista, Jesus insistiu para que entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago. Estava ficando escuro quando eles pegaram os remos e começaram a atravessar as águas. Jesus não foi com eles, ele precisava de um tempo no monte. Os discípulos remaram quase 5 quilômetros quando uma mudança climática imprevisível vinda do oeste os atingiu e eles se viram remando com dificuldade contra o vento. João capítulo 6, versículo 18. Em algum momento, durante a alta madrugada, quarta vigília ou das 3 às 6 horas da manhã, Marcos capítulo 6, verso 48, os remadores em dificuldades viram uma cena assustadora. No relampejo de um relâmpago, ou sob a luz da lua, eles avistaram algo solitário, que parecia um fantasma andando sobre as águas, aproximando-se deles. Os discípulos gritaram com medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Marcos capítulo 6, verso 50. Dançando sobre as águas. Mateus capítulo 14, verso 28 a 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro subiu na lateral do barco e se viu andando sobre as águas, assim como Jesus. Que fé! Mas espere, o que é isto? Pedro, o homem de fé e poder de Deus, olhou para os lados enquanto andava com Jesus sobre a superfície das águas. O vento agitava as ondas. De repente, o medo arrancou a fé do seu coração e ele começou a afundar. Senhor, salva-me! Ele gritou desesperado. Mateus capítulo 14, verso 30. Jesus estendeu a mão e o puxou para a segurança, dando-lhe uma leve reprimenda por causa de uma dúvida. Com olhos e boca escancarados. Mateus capítulo 14, verso 33. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O que os 12 fizeram depois de ver Jesus e Pedro andarem sobre as águas? O que você faria? Eles caíram de joelhos naquele exato momento e adoraram a Jesus. O que outros dizem? Oswald Chambers. Não há ilusão na experiência cristã. Ela começa fora de mim, criando em mim um grande desejo semelhante à sede ou à fome. Esse desejo é criado pela realidade da redenção, não por meu discernimento perspicaz, mas pelo que João chama de a atração do Pai. João capítulo 6, verso 44. Dieta de choque para espíritos mal nutridos. João capítulo 6, versos 51 a 57. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida no mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim,
Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que Jesus quis dizer? Essas são imagens explosivas da fé cristã e são impressionantes o suficiente para enfatizar a natureza radical do que significa viver pela fé em Jesus. Comer a sua carne e beber o seu sangue. São metáforas para os verdadeiros processos espirituais que fazem parte do ser cristão. A resposta entre os galileus que ouviam Jesus foi de choque e repugnância. O Antigo Testamento ensinava com clareza que beber sangue era estritamente proibido. É óbvio que a afirmação de Jesus não deveria ser levada à risca, mas de modo figurado. Mas, para os judeus, a ideia de beber sangue era repulsiva. Até para os não-judeus, essas palavras muitas vezes eram ofensivas, sempre intrigantes. O que os outros dizem? Lawrence O. Richards. Comer a carne de Cristo é o que simboliza o relacionamento com Cristo, iniciado e sustentado pela participação da fé em tudo que Jesus é e em tudo que ele fez por nós. Pela fé, participamos da morte e da ressurreição de Jesus. Participamos de seu corpo e sangue e recebemos seu dom da vida eterna. Michael Cará. Muitos de seus discípulos se sentiram ofendidos e partiram. Duro é esse ensino, eles disseram. Quem pode aceitá-lo? Eu imagino quantas outras palavras duras foram necessárias para fazê-los chegar a esse ponto. Mais uma vez, enquanto estão partindo, talvez você tenha esperado pelo menos uma explicação de Jesus. Não, vocês me entenderam mal. Eu sei que é difícil ouvir estas coisas, mas aguentem aí mais um pouco e tudo fará sentido. Em vez disso, Jesus se voltou para os 12. Não há lugar onde eu preferisse estar. João, capítulo 6, do verso 67 a 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A resposta de Pedro não significa que todas as suas dúvidas estivessem respondidas. Contudo, expressa uma convicção genuína que tomava conta dele e dos outros. E ela reluz como o ponto mais brilhante nessa história. Resumo do capítulo. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com comida suficiente, usando apenas o almoço de um menino. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Marcos capítulo 6, verso 30 a 44. Muitos na multidão queriam coroar Jesus como rei, vendo nele a solução para seus problemas econômicos e um militar e político que os libertaria do domínio romano. A política não fazia parte do programa do reino de Jesus. Ele fugiu para um monte a fim de orar. João capítulo 6, versos 14 a 15. Os discípulos de Jesus entraram em um barco para voltar a Cafarnaum e foram surpreendidos por uma tempestade. Enquanto eles lutavam contra o vento, Jesus veio até eles andando sobre as águas. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 34. Quando Jesus usou a metáfora de comer sua carne e beber o seu sangue para insistir no fato de que as pessoas precisavam aceitá-lo em sua vida e depender dele para obter seu sustento diário, muitos o abandonaram. Os 12 reafirmaram seu compromisso de estar com ele. João, capítulo 6, versos 52 a 69. Questões para estudo. O que Jesus tinha à sua disposição para alimentar os 5.000? Com quem você mais se identifica nessa história? A. A multidão à espera de um milagre. B. Filipe fazendo os cálculos e impressionado. C. André não tendo o suficiente. Ou D. O menino com o almoço. Se Jesus quiser, pode ficar com a comida. O único alimento disponível para alimentar os 5.000 eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João capítulo 6, verso 9. 2. Você consegue se imaginar no lugar de Pedro, andando sobre as águas com Jesus?
o que você pensaria naquele momento? Jesus alega que 1. Desceu do céu. 2. Foi enviado por Deus. 3. Faz a vontade do Pai, não a sua. 4. Protege aqueles que o Pai lhe dá. 5. Ressuscitará os mortos. E 6. A confiança nele assegura a vida eterna. 3. A que Jesus se referiu quando disse aos seus seguidores que eles deveriam comer sua carne e beber o seu sangue? Comer a carne de Jesus e beber seu sangue significa trazê-lo para dentro de nossa vida e manter com ele um relacionamento espiritual íntimo, diário, dependente e pessoal.